Transmitir. Então, de novo, boa noite a todos. Eu sou o Luiz Pereira, sejam todos bem-vindos ao SEAC e a esse trabalho de tratamento espiritual, assistência espiritual. O tema hoje é bastante interessante, né? O poder da força do pensamento e das criações mentais, né? Das formas de pensamentos. Então, nós vamos fazer um apanhado bem rápido, bem geral, que é um tema bastante complexo, que dá para falar aí algumas horas sobre isso, mas com uma primeira apresentação eu acho bastante interessante as coisas que eu vou colocar aqui, tá bom? Vamos fazer uma elevação rápida para que a gente possa se unir em espírito e assim ficar mais fácil a gente refletir sobre o assunto. Então, fechando os olhos para facilitar a concentração, vamos pensando somente em coisas boas, em momentos de alegria, de felicidade, em pessoas que amamos. Vamos procurando fazer isso de maneira intensa, como se a pessoa querida, a pessoa amada estivesse aqui ao nosso lado, como se o momento de alegria, de felicidade estivesse ocorrendo agora. E assim, unidos, porque estamos vibrando as mesmas emoções, os mesmos sentimentos, estamos com os mesmos pensamentos, vamos juntos agradecer aos nossos mentores, aos nossos espíritos amigos, que nos ajudam na caminhada que fazemos nesse plano. Vamos agradecendo também a todos os espíritos que, mesmo estando desencarnados, se unem em grupos, em fraternidades, para ajudar a outros espíritos que necessitam de ajuda. Então, em homenagem a esses espíritos, nós oramos. Nosso Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. E agora, vamos nos sintonizando com as esferas crísticas para poder agradecer a espíritos como o de Maria, como o de Jesus e ao do próprio Jesus. A Maria vamos agradecendo pelas bênçãos que de maneira contínua envia para toda a humanidade, bênçãos de amor, bênçãos de paz. Que possamos nós estarmos sempre receptíveis a essas bênçãos e que possamos distribuí-las de maneira farta, essas bênçãos de paz e de amor, a todos aqueles que estiverem à nossa volta. A Jesus, vamos agradecendo pelos seus ensinamentos, pelos exemplos que nos deixou quando aqui esteve em vida. Que possamos nós viver como verdadeiros discípulos, procurando no nosso dia a dia vivenciar seus ensinamentos e seus exemplos, para assim também poder influenciar, incentivando e motivando a que outras pessoas também vivam de maneira cristã. Vamos agora nos sintonizando com o nosso Pai Criador, Ele que se manifesta em todo tempo e lugar, e que, portanto, está aqui manifesto em tudo que nos cerca, incluindo a nós mesmos. Vamos agradecendo a esse nosso Pai por tudo que somos, por tudo que temos, e pela consciência que precisamos sempre nos melhorar em espírito. E para materializar esse nosso amor, esse nosso agradecimento, vamos oferecendo ao nosso Pai a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e que perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Tá, então a gente vai falar hoje sobre o tema, né, o pensamento como força e o poder das criações mentais. Eu quero ler aqui alguns trechos da Bíblia, do Evangelho, que servem como referência para as reflexões que quero fazer.
Bem, vou ler agora o Evangelho de Marcos, que é o primeiro, né, dos canônicos, no capítulo 7, verso 20. Ele continuou: o que sai do homem é o que torna-o impuro. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Agora Mateus capítulo 9, verso 4. Conhecendo Jesus, seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em seu coração? Agora, eu vou ler um trecho da epístola que Paulo escreveu aos Romanos, a comunidade que ficava em Roma, capítulo 8, verso 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Bem, e por último, né, tem aqui a referência a Mateus, capítulo 5, que é a sexta bem-aventurança, né? Bem-aventurados, felizes, abençoados, aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. Então, pelas leituras que eu fiz, está claro que a ideia é do pensamento como poder. E também, né, na leitura que eu fiz, faz referência ao nosso objetivo de vida, que é nos melhorar em espírito, né, e não viver pelo prazer. Mas não é que a gente não pode ser feliz, não é que a gente não pode ter prazer, mas não viver em função dele. O objetivo maior de estar na matéria é nos melhorar em espírito. Bom, conceito de pensamento. O que é um pensamento? Pensamento é o ato da gente interpretar ou dar significado a imagens, a palavras, a fatos, a acontecimentos. Ou seja, é uma interpretação. Então, cada um de nós pode ver um determinado fato e interpretar esse fato de uma forma diferente. Isso é um pensamento. A gente pode ver uma imagem e interpretar essa imagem de maneiras diferentes. Isso é um pensamento. E a gente interpreta o tempo todo. A gente dá significados o tempo todo. A gente cria uma realidade. O mundo que a gente percebe é particular, é individual de cada um. É lógico que tem coisas em comuns, que pela cultura, né, pelo nível educacional, pelo local onde as pessoas moram, elas acabam vendo determinada situação, determinado fato como uma coisa sólida, uma verdade última. Mas, no fundo, é só a interpretação que é comum. Agora, tem uma outra visão do pensamento que eu gosto muito, que é pensamento como um processador de energias. Como assim? Cada um de nós é uma consciência, é um espírito. E a gente usa o nosso pensamento como um mecanismo de processamento de energia, de usinagem de energia. Então nós captamos energia do prana, que é a energia universal, que tudo abarca, tudo envolve. Nós captamos energia do núcleo do nosso planeta, Kundalini. Nós captamos energia dos alimentos, do ar que respiramos, né, da água, e processamos isso. Nós processamos como? Com o nosso pensamento. Ah, mas os alimentos... Sim, os alimentos são processados pelo nosso aparelho digestório, mas o nosso pensamento influencia até nisso. Inconscientemente até nisso. Ou seja, o nosso pensamento é o instrumento que nós, espíritos, nós, consciências, utilizamos para processar energias. Nós captamos energias, processamos essas energias e parte dessa energia nós mantemos essa máquina biológica funcionando para a gente continuar se manifestando. Então a gente gasta energia o tempo todo, até dormindo. A energia que sobra nós usamos para nos manifestar, para falar,
falar gasta energia, para fazer as coisas gastamos energia, para pensar e para sentir nós gastamos energia. Então nós gastamos energia o tempo todo. Nós absorvemos energias de diferentes fontes. Com o nosso pensamento, nós processamos essa energia, gastamos parte dessa energia processada para manter essa máquina biológica funcionando. Por isso que é importante a qualidade do nosso pensamento, para essa máquina estar sempre, né, bem usinada, bem lubrificada até, né, tanto espiritualmente quanto fisicamente, para funcionar bem. E usamos também essa energia para falar, para fazer algo, que é para nos manifestarmos como espírito. Nós habitamos um corpo, nós não somos esse corpo, nós habitamos esse corpo para nos manifestar. Então, pensando dessa forma, ou seja, tendo o pensamento como instrumento de manifestação do espírito, da consciência, a gente percebe que o pensamento, na verdade, é uma manifestação do espírito. Esse pensamento gera sentimentos, esses sentimentos podem gerar emoções que são irradiadas, mesmo que a gente não fale nada, mesmo que a gente não faça nada, nós estamos irradiando energias através de vibrações. Quando a gente falar eu vou vibrar é pensar e sentir. Ou seja, eu não estou falando nada, não estou fazendo nada, mas estou pensando e sentindo, então estou vibrando. E a vibração carrega energia que nós usinamos pensando e sentindo. Essa energia que é transportada pelas radiações, pelas vibrações, pode alcançar 1 metro, 2 metros, quilômetros, até o nosso alvo, o nosso objetivo, o nosso destino. Por isso que é importante, né, nós fazemos as vibrações de quinta-feira, porque não é só o SEAC, são todas as casas, né, ligadas à aliança que faz essa vibração. A força, né, a união faz a força, todo mundo vibrando junto, a gente tem mais poder de transformar as coisas. Por isso que é importante a vibração das 22 horas, que aí não é só nós que fazemos, os maçons fazem, os Rosas Cruzes também fazem, outras irmandades, fraternidades também fazem. Imagina essa força de pensamento, todo mundo vibrando, irradiando energias construtivas. Porque, na verdade, a gente fala energia positiva, negativa. A rigor, não existe energia positiva e negativa. Energia é energia. Existem energias construtivas e existem energias destrutivas. Então, o que nós temos que fazer é nos preocuparmos em irradiar energias construtivas que empoderam o universo à nossa volta. É isso que nós temos que nos preocupar o tempo todo, vigiando o que pensamos, né? Jesus mesmo nos indicou para vigiarmos o que pensamos, mas também o que sentimos. Ah, mas o sentimento não é produto do pensamento? Nem todo sentimento é produto do que pensamos. A maioria dos sentimentos é produto do que pensamos. Então, alguém fala algo para nós, com o nosso pensar, é um instrumento da consciência, do espírito, nós julgamos aquilo que nos foi falado de uma maneira boa ou ruim. Nos afetamos ou não nos afetamos com aquilo que foi dito. Nós podemos interpretar que algo nos foi dito para nos humilhar, para nos reduzir, para nos causar incômodo. E aí com esse raciocínio, com esse pensar, a gente gera um sentimento. Uma mágoa, por exemplo, uma mágoa aqui. E fica lá no cantinho. Aí no outro dia essa pessoa, outra pessoa fala uma outra coisa, a gente também julga, tudo julgamento. A gente processa energia e de novo gera esse sentimento. Esse sentimento vai acumulando, né? Chega um ponto que ele desce, vira emoção. Emoção no latim é movere, e o emovere faz a gente falar algo, que a gente está uma pilha, ou a gente fazer algo, mas tudo nasceu do ato de pensar. E de repente a pessoa nem falou para nos humilhar, ela simplesmente falou algo ao acaso, ou com outro objetivo, ou com outro destino, e a gente assimilou aquilo, julgou aquilo, e gerou aquele sentimento ruim que ficou lá. Aí vai acumulando, fica pesado, desce, vira emoção,
Ou se é emoção, ou a gente extravasa, vibra isso para fora, através do falar, do pensar, do sentir, do fazer, ou a gente interioriza isso, para não rodar baiana, a gente joga isso para dentro e prejudica o nosso corpo físico ou o nosso corpo espiritual. Mas virou emoção, vai sair, ou para fora ou para dentro. Mas não virou, era sentimento. A gente até confunde muito sentimento com emoção, porque pode ser a mesma coisa mesmo. Só o nível de atuação nos nossos corpos é que mudam. Né? Quem fez caderneta, quem fez escola sabe muito bem disso, né? Tem que indicar o fato, colocar o sentimento que a gente sentiu quando aquele fato aconteceu, quais as emoções que provocaram aquela atitude que nós tivemos, e a proposta de mudança, né? Estou dando spoilers para quem vai fazer escola. Né? São uma ferramenta de reforma íntima, de refinamento espiritual. A escola tem um monte de ferramentas assim. Mas enfim, então nós precisamos nos preocupar com o que pensamos e com o que sentimos. Como o sentimento não nasce só do que pensamos, a maior parte do sentimento, sim, mas tem sentimentos que a gente capta de pessoas. A pessoa senta ao nosso lado, ela está nervosa, depressiva, triste, enfim, está reclamando do chefe, reclamando do companheiro, da companheira, e a gente está sentado do lado, e a gente não está esperto com essas energias que estão sendo irradiadas, aí a gente começa a vibrar junto, começa a reclamar junto do chefe, começa a lembrar dos problemas de casa também, começa a pensar, a sentir coisas, ou seja, nós entramos em sintonia. Vê se tem uma pessoa agora poluindo o ambiente de trabalho com energias destrutivas, agora tem duas, porque eu entrei em sintonia com ele, estava reclamando do chefe, comecei a reclamar junto, estava reclamando do São Paulo, começamos a reclamar junto, né? No time toma draga, então, enfim, isso que é sintonia, né? Pensar e sentir junto. Então esse sentimento não nasceu do ato de pensar, foi influenciado por alguém que está no meu ambiente. Às vezes, eu falei ambiente, às vezes é um ambiente é de estresse, é de tristeza, de repente um funeral, né, um velório, um ambiente de estresse, um ambiente de vendas, de competição, é um ambiente, sei lá, de hospital. Então, o clima do ambiente, a energia que está no ambiente, também nos influencia se a gente não estiver esperto. Não nasceu do nosso pensar, a gente captou por sintonia, por ressonância. E ainda tem, né, aqueles sentimentos que a gente traz de outras existências, que a gente não conseguiu tratar isso de maneira adequada e a gente trouxe para essa existência. Então repare como é complicado, né? O sentimento não nasce só no pensar. O sentimento nasce também de pessoas que estão próximas a nós, seja um companheiro, um filho, um colega de trabalho, nasce do ambiente, pode ser a nossa casa, pode ser o nosso trabalho, enfim, ambientes, e também a gente pode trazer. Bem, o fato é que o pensar prevalece sobre o sentir. Se a gente perceber que a gente está triste, que a gente está raivoso, magoado, depressivo, pessimista, se a gente perceber assim, então o que a gente tem que fazer? Mudar o nosso estado de espírito. E ouvir uma boa música, ligar para alguém que a gente gosta, ir praticar um esporte, ver um seriado, fazer algo que faça a gente parar, né, de pensar e sentir daquela forma. Até dormir é melhor do que ficar usinando, processando e irradiando energias ruins. E aí a gente está sempre bem. Então a gente precisa se preocupar com o que pensamos e sentimos, para estar sempre irradiando, né, energias construtivas, que construam um bom ambiente à nossa volta. Tem um conceito que é bastante importante, né, porque eu falei, nós temos que ter essa preocupação. Então, o querer é diferente do desejar. Porque o querer, né, para materializar a nossa querência, basta ter força de vontade. Então eu materializo o meu querer através da minha vontade. E aí eu faço acontecer. Se eu não fizer assim, não é um querer, é um desejo. Só desejo. Mas não faço nada para materializar.
O querer se materializa pela vontade. Então, com a minha vontade de me monitorar, de vigiar o que eu penso e sinto, eu consigo sempre irradiar boas coisas. Então, toda vez, fazer uma analogia aqui rápida, todo mundo já pulou corda. Então, quando eu estou alegre, feliz, otimista, né, enfim, estou de bem da vida, eu tento pular a corda rápido. Quando eu estou triste, melancólico, depressivo, raivoso, magoado, eu tento pular a corda devagar. Os espíritos, as entidades, as formas de pensamentos, toda a criação que tem vida, que está à nossa volta, está aqui nesse espaço, nesse ambiente, porque está tudo, as dimensões, os planos existenciais estão tudo interpenetrados, estão todos aqui, né? Aqui tem um monte de elemental, um monte de espíritos no astral, está tudo aqui. Mas cada um na sua área, né, de trabalho. Só que tudo é frequência. Quando o espírito não está vibrando bem, vibrando de maneira destrutiva, irradiando energias que não constroem, destroem, com energias ruins, ele está em baixa frequência. Se você estiver pulando corda rápido, ele não consegue encaixar com você, ele não consegue pular corda com você, então ele não consegue te influenciar. A recíproca é verdadeira. Se você está vibrando ruim, se você está em baixo estado de consciência, buzinando, processando, irradiando energias destrutivas, você está pulando corda devagar. Aí esses espíritos, as entidades, esses elementais, que estão também em baixa frequência, conseguem pular com a gente. Aí o que estava ruim pode ficar pior. Aí você vem fazer P3D, vai fazer CH. Porque muitos sentimentos, pensamentos não são seus. O espírito, a entidade com vontade de fumar, ela usa o input que você deseja de fumar para você. Ela quer que você veja seriado, quer que você quer viver no prazer, porque ela não se conforma ter feito a passagem, ainda é um elemental que ainda está no transe, enfim. Uma forma de pensamento que quer se manter viva, que forma de pensamento, né? Quem fuma gera uma forma de pensamento que quer se manter viva. Essa forma de pensamento quer se manter viva, então o que ela faz? Ela faz você fumar para ela se manter viva. É um pensamento que tem forma, porque você criou aquela forma. Então ele te acompanha quando você vai dormir, quando você acorda, quando você está andando. Só que essa entidade criada, lembra que Jesus falou, nós somos co-criadores do universo. Nós temos o divino em nós, então nós manifestamos coisas. Nós criamos uma forma de pensamento que nos acompanha. Essa forma de pensamento quer se manter viva. Aí vem o vício. Ela faz a gente fumar porque ela quer viver. Então dá um exemplo bobo aqui, mas existe genes. Todo pensamento obsessivo é uma forma de pensamento. Isso bem ou mal? Então, o que a gente tem que pensar? Toda vez que a gente tem que lembrar, eu não estou legal, eu preciso aumentar minha frequência, eu preciso pular a corda mais rápido. Porque aí eu não vou dar acesso a essas entidades, esses espíritos, esses elementais, a me influenciarem. Porque como eu estou pulando corda rápido, estou em alta frequência, e eles estão em baixa frequência, eles não conseguem sintonia, não conseguem a ressonância, não tem transferência de energia, eles não conseguem me influenciar. E em compensação, como eu estou em alta frequência, eu facilito o acesso dos meus mentores, dos espíritos amigos, dos espíritos que querem me ajudar, que estão em alta frequência. Olha que legal. E tudo depende da nossa vontade, manifestar o nosso querer. Se só desejar, quero desejo sempre ser feliz, você não pode desejar ser feliz, tem que querer ser feliz, fazer acontecer. E isso aí é que vem a força de vontade, que a gente, o pessoal diz, olha, tem muita força de vontade, e ele quer muito. Ele faz acontecer. E quando a gente está nesse estado, a gente trabalha, não sente cansaço, a gente não sente sono, porque a gente está tão motivado, está tão na garra, que a gente capta energia para se manter em atividade. Dá-me 3, 4 horas e está animado. Então nós temos que tomar cuidado, gente, com as nossas crenças. E como pensar e sentir
faz com que a gente vibre energias construtivas ou destrutivas, as nossas crenças que nós herdamos, que é legado de nossa família, das nossas experiências de vida, elas acabam nos moldando, ainda mais nós que somos adultos, maduros. Então, se a gente não se esforçar, a gente não consegue tirar uma crença. Poxa, eu não consigo fazer tal coisa, eu não sou bom nisso. Essas crenças são crenças que nos deixam em estado de baixos recursos. Se você quer muito uma coisa, evite esse, não posso, não consigo, não é para mim. Se você realmente quer, nunca é tarde. Lá no trabalho, outro dia, semana passada, o colega de 69 anos terminou o curso de Direito. Foi na colação do grau dele. 69 anos. Por que ele não teve a oportunidade de fazer Direito antes, então eu vou fazer agora? Mas ele nem vai exercitar. Tudo bem, pode ser que ele exercite. Você não sabe, a gente não sabe. Pelo menos ele fez. E não é fácil, 5 anos, isso dá bastante. Então, nunca é tarde. Vamos acabar com... Só que para acabar com uma crença, a gente tem que se esforçar. Você tem que primeiro identificar essa crença danosa à nossa evolução. E depois se policiar diariamente, constantemente. Existem até ferramentas de mentalismo, ferramentas que nos permitem nos programarmos para isso. Então, sei lá, escreve numa folhinha de papel, né, todo dia, para você ler quando acordar, ou de hora em hora você lê. Eu sou uma pessoa assim assado. Lê isso de hora em hora, para convencer-se a si próprio que você tem aquela qualidade, tem aquela habilidade necessária. É programação, neurolinguística, PNL. Faça isso e leia. Dizem que existem algumas crenças que a gente repetir algo por 40 dias, aquilo é seu. Você faz até de maneira automática, nem dirigir. Tudo é treino prático, então exige esforço para a gente vibrar bem, pensar bem, de maneira construtiva. Aí as formas, pensamentos que a gente vai produzir vão ser sempre formas, pensamentos boas, construtivas, para nós e para o universo que nos serve. E aí, né, como Jesus nos aconselha, nós vamos ser felizes, bem-aventurados, abençoados, porque vamos ter o coração puro. Vamos ser bons de verdade, bom em pensamento, bom em sentimento. Se a gente é bom em pensamento, bom em sentimento, e as nossas obras, que é o que falamos e que fazemos, vão ser o quê? Boas. Se alguém perguntar, como é o Luiz? O pessoal vai tentar lembrar o que eu já falei e o que eu já fiz, são minhas obras. E se eu penso e sinto coisas boas, as minhas obras, o que eu faço e o que eu falo vão ser boas. Então, eu preciso o tempo todo me trabalhar. Os meus pensamentos, os meus sentimentos, para ser bom de verdade. Ser benevolente. Bom mesmo sozinho, mesmo em 4 paredes. Eu sei que não é fácil. Né? A gente tem que fazer maledicência quando está sozinho em pensamento. Né? Mas é treino. Bem, está na hora, acho que já falei demais. Mas tem assunto isso, aí é um mundo de coisa para falar, tá? Então, quem tiver interesse é só procurar. A escola, né, que está em andamento, começou agora, de aprendizes, é um bom caminho. O curso básico é o início, à noite. Então, quem quiser mais, é só procurar. Vamos então fechar os nossos olhos para agradecer esse momento. Unidos que estamos em espírito, que estamos pensando, sentindo as mesmas coisas, então, portanto, estamos vibrando, irradiando as mesmas coisas. Vamos agradecer a essa oportunidade que tivemos de refletir sobre os ensinamentos de Jesus, que possamos nós termos sempre a consciência de vigiar o que pensamos e sentimos, para assim vibrarmos e irradiarmos sempre energias construtivas. E assim as nossas obras, é o que falamos e que fazemos, ser sempre coisas
construtivas, agregadoras ao universo que nos cerca. Vamos vibrando pelas pessoas que se encontram em dificuldades por causa de desastres naturais ou por causa de guerras, de litígios. Vamos vibrando por aquelas pessoas que se encontram de alguma maneira reclusas em leitos hospitalares ou prisões, ou mesmo em nossas ruas, sem teto, às vezes até sem o que comer. Que as nossas energias construtivas, energias boas, de amor, de paz, de saúde, de alegria, possam alcançar essas pessoas de alguma forma, lhe dando esperança, forças para vislumbrar e construir um futuro melhor. Vamos pedindo licença para vibrar por nós mesmos, para que sejamos abençoados também com saúde e com consciência, que precisamos sempre nos trabalhar. E assim, gratos por tudo que temos, por tudo que somos, vamos mais uma vez oferecendo ao nosso Pai Criador a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que o pão nosso de cada dia nos dai hoje e que perdoe as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a todos aqueles que nos têm ofendido. E Pai, não nos deixe cair em tentação, livrando-nos sempre de todos os males que estão à nossa volta. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa semana para todos, muita saúde, muita paz.